Olá, bom demais ter você por aqui. No final do ano passado, a Academia Brasileira de Ciências elegeu os novos membros titulares. Dos 24 cientistas, 3 deles são da Universidade Federal de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de 2 desses acadêmicos e o que pensam sobre vários temas. A produção do conhecimento, os desafios da educação brasileira e da universidade, o papel da academia e muito mais. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Nós recebemos Heloísa Beraldo e Ado Jório, primeiro as damas. Heloísa é graduada e mestre em Química pela Universidade Federal de Minas, cursou doutorado pela Universidade de Paris 6 e hoje é professora titular do Departamento de Química da UFMG. Tem experiência em Química Inorgânica e Química Medicinal Inorgânica. 2 pontos para ela. A descoberta científica é um dos mais interessantes prazeres intelectuais que uma pessoa pode sentir. Recebemos ainda Ado Jório, graduado e doutor em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, cursou pós-doutorado no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular do Departamento de Física da UFMG, tem experiência em nanotubos de carbono, nanociências, propriedades ópticas materiais, entre outros temas. 2 pontos para ele. Eu acho que o Brasil tem que assumir essa desigualdade que existe no país e tem que traçar uma trajetória para acabar com ela. Convidamos também Dulciene Queiroz, que é a outra recém-eleita para a ABC. Porém, a professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG, infelizmente não pôde comparecer. A Academia Brasileira de Ciências, fundada em 1916, é uma entidade independente, não governamental e sem fins lucrativos que reúne cientistas de 10 diferentes áreas do conhecimento. Ela busca contribuir para o estudo de temas de primeira importância para a sociedade e a proposição de políticas públicas para a área. Seu foco é o desenvolvimento científico no país, através da interação entre os cientistas brasileiros e estrangeiros e a divulgação e apoio à ciência no Brasil. A posse dos 3 professores da UFMG acontecerá no dia 6 de maio e eles se juntarão a outros 478 renomados cientistas. Mas antes disso, aceitaram o nosso convite para estar aqui no 2 Pontos e contar um pouco mais sobre a carreira e a eleição. Bom, muito obrigado a vocês, Ado e Heloísa, pela presença aqui no 2 Pontos. Obrigada. Bom, agora a gente vai começar falando de uma frase que a gente sempre abre o programa com ela. Eu vou dar 2 pontos para o Ildeu de Castro Moreira, que é um físico. O cerne da ciência é a curiosidade, segundo ele. A curiosidade foi uma coisa que sempre esteve presente na vida de vocês? Como é que é? Me conta um pouco sobre como é que eram vocês estudantes, lá na primeira infância. Eu sempre tive muita curiosidade pela ciência e na minha família havia um ambiente muito favorável ao despertar da criança para as atividades científicas. O meu pai foi um cientista e ele adorava o que fazia. Então, falar sobre ciência, comentar sobre ciência, na hora do almoço, durante as conversas na minha casa, era muito frequente. Então, eu já tive uma afinidade com a ciência, pela beleza da ciência, desde muito criança. Interessante, eu também concordo com isso, Pablo. Aliás, talvez a gente possa até expandir mais, né? A curiosidade, ela move todo o ser humano, né? A busca pelo conhecimento, isso é discutido em religiões, isso é discutido em filosofia, discutido em tudo, e essa atmosfera familiar que a Heloísa falou, eu também tive a felicidade de ter, não só familiar, mas também escola, né? Eu acho que a postura de professores na escola e como que eles lidam com o ensino, com a curiosidade da criança, essas coisas todas têm uma importância e acendem a gente, né? Agora, tinha alguma coisa específica assim que mexiam com vocês, assim, na época de criança ou então já jovens, assim, alguma curiosidade específica e que acabou levando vocês para a área que vocês estão? No seu caso, a química, no seu caso, a física? Bom, no meu caso, não teve nada na minha infância que me levasse para a física, tá? Sempre teve. Eu me lembro, por exemplo, de derreter chumbo, né, no fogão, ou desmontar, seja lá o que for, uma coisa que você nem devia ter desmontado, né, porque depois não monta direito.
mas não uma coisa direcionada à física mesmo. A minha interação com física e minha vontade, meu direcionamento para a física foi mais tarde, não foi na infância, não. E o seu, Heloísa? Na infância, eu não posso dizer também que eu tenho me interessado por química especificamente, porque acho que eu nem sabia direito o que era química, embora eu gostasse, tivesse curiosidade em geral pela ciência. Mas eu acho que no ensino médio eu comecei a gostar de química. Eu tive bons professores, isso é muito importante, né? Ter bons professores que me despertaram. Eu tinha uma certa facilidade para resolver questões de química, para entender os conceitos da química. Eu tive muito bons professores no colégio universitário e no colégio de aplicação da UFMG. Acho que isso deve ter influenciado, acredito. Agora, vocês chegaram a pensar em outra profissão, outra área? Bom, na verdade, eu até entrei em outra profissão, né? Quando eu fiz vestibular, eu fiz para engenharia, né? Engenharia elétrica, na época. E o que me levou, é engraçado, o que me levou para a física, na verdade, foi a música. Porque quando eu me envolvi com iniciação científica, eu nessa época tocava em banda de rock progressivo, essas coisas, então eu queria uma iniciação científica ligada à acústica. E eu encontrei isso na física, né? Eu comecei a trabalhar com um professor da física, que veio a ser meu orientador de doutorado depois. Então o meu contato com a física, ele foi, na verdade, uma busca pela música, e de lá eu tive contato com o modo de pensar e de operação da física que me atraiu mais do que o modo da engenharia naquela época, e eu acabei pedindo reopção de engenharia para física. E no seu caso, Luiz, você sempre pensou em química? Eu pensava muito em fazer letras. É engraçado, eu gostava muito de ler, de escrever, me interessava e continuo me interessando muito por literatura, gosto muito de escrever, acho que escrever é uma atividade importantíssima. Então eu ficava meio em dúvida. No final eu acabei fazendo a opção pela química, da qual eu não me arrependo de maneira nenhuma, mas eu continuo gostando muito de literatura e de letras. Não há nenhuma incompatibilidade entre a química e as letras. Há muitos químicos que foram também escritores. O Primo Levi, não sei se vocês conhecem, foi um químico que escreveu livros belíssimos. O Prêmio Nobel de Química, Roald Hoffmann, foi Prêmio Nobel de Química em 1981. Ele escreve ainda poesia, ele escreve livros interessantíssimos, escreve peças de teatro. Então, eu acho que as duas áreas, na verdade, conversam, né? Agora, é interessante você dizer isso, que muita gente acha que professores de física e química só leem aquilo que é da área deles, mas acho que não é isso, né? O que vocês normalmente leem, assim? O que vocês gostam de ler para além da área de vocês? Eu tenho uma atração muito forte por filosofia, mas é um pouco como a Heloísa falou mesmo, assim, a gente tem um interesse amplo, né? E isso ajuda até, eu não sei os caminhos como isso acontece, mas isso auxilia a gente no trabalho científico também, né? Mas, assim, um enfoque maior, eu leio muita coisa de física também, não posso dizer. Agora, você disse que começou, né, querendo fazer letras. Hoje em dia, lê o quê, além de química? Leio romances, leio ensaios, eu tenho vários interesses. Eu acho que é importante diversificar os interesses, né? Claro que eu leio muito sobre química, mas eu acho que é importante mesmo para você ter uma visão mais ampla do conhecimento, né? Agora, para ser membro da Academia Brasileira de Letras, provavelmente tem que ter sido um bom universitário, mas antes de ser universitário, um bom aluno do ensino médio, do ensino fundamental. Queria que vocês contassem um pouco para mim sobre isso, assim, como é que eram vocês, alunos do ensino fundamental e médio, e como é que a educação era tratada, assim, o ensino era tratado na família de vocês. Conta para a gente. A Heloísa já falou um pouquinho, né, Heloísa, sobre isso, mas no seu caso, Olha, meus pais, eles têm vamos dizer assim, uma formação acadêmica. Meu pai foi professor de economia durante um tempo, minha mãe foi formada em História, depois fez mestrado em Educação e acabou trabalhando muito em Educação. Então tinha um ambiente familiar. Eu me lembro, por exemplo, na minha casa nunca tinha dinheiro para nada, mas para livro nunca faltava. Livro sempre tem dinheiro. Bom, para nada é exagero, mas então tinha um ambiente familiar propício. Na escola eu tive a felicidade de estudar em escolas que
hoje eu vejo que tem muitas escolas que massacram muito em relação ao volume de informação, em vez de focar em despertar curiosidade, essas coisas. Eu acho que o meu ensino fundamental foi muito voltado para despertar curiosidade, esse tipo de coisa. Então, foi aqui também, em Belo Horizonte mesmo? Sim, foi em Belo Horizonte. Né? Onde você estudou? Eu estudei, no começo eu estudei em várias escolas, eu mudei muito por causa de mudança de família e coisa, mas a maioria do meu estudo foi numa escola que se chamava Escola Albert Einstein, por coincidência, né? Era uma escola que tinha essa visão mais de um ensino com salas pequenas, voltados para o desenvolvimento, o despertar da curiosidade, em vez de um massacre de informação. Agora, eram disciplinados vocês dois? Me falam assim um pouco sobre como é que eram vocês. Tinha essa disciplina dentro de sala de aula, Luiz? Eu acho que eu era bastante disciplinada. Agora, eu acho que pelo ambiente que eu tinha na minha família, estudar para mim era ligado a uma atividade prazerosa, não uma atividade que fosse... foi sempre prazeroso. É claro que há o estresse, as provas e tal, mas eu acho que... Eu gostava, eu sentia prazer em estudar, eu acho que isso que é o importante, né? Então, eu tive bons professores, eu estudei no colégio de aplicação, fiz o ensino médio no colégio de aplicação, que era um colégio muito bom, depois fiz o 3º ano aqui no colégio universitário. Eu acho que o ambiente é muito importante, né? Os professores, saber despertar. E agora as influências, vocês tiveram essa influência de alguém, seja na família ou fora, algum físico, algum químico, assim, que vocês lembrem, que por ler acabaram influenciando vocês nessa entrada à universidade? Bom, eu tive uma influência, acho que considerável, do professor de matemática, não para física, mas muito para exatas, né? Do professor de matemática que eu tive no colégio, na Escola Albert Einstein. E era um professor muito interessante porque ele ensinava a matemática sempre com dinâmicas, jogos. Não era aquela coisa maçante que você pode fazer com que a matemática se transforme, né? E ele era uma pessoa marcante, não só para mim, mas é um conceito que eu lembro, assim, todas as pessoas que eu conheço que estudaram com ele tinham uma admiração muito grande por ele. Ele foi uma grande influência. Tem algum professor que tenha te marcado, alguém que te influenciou? Eu acho que durante o curso de Química, eu tive contato com vários pesquisadores muito interessantes da geração do professor José Vargas, o Jacques Danon, o Ricardo Ferreira. O professor Vargas é muito meu amigo hoje em dia, e eu me lembro de assistir, ouvi-lo falar com o entusiasmo que ele tem pela ciência, pela química e pela física. O professor Ricardo Ferreira também, ele morreu recentemente, era professor da Universidade Federal de Pernambuco, um químico teórico. Assisti uma conferência dele, eu ficava maravilhada. É uma geração que sabia se comunicar, uma geração que tinha uma cultura humanista muito grande, né? Então eu gostava muito, tive muita simpatia, eu ficava maravilhada de ver essas pessoas falarem. Dei 3 exemplos aqui, mas houve outros, né? Já dentro da universidade? Já dentro da universidade. Então me fala um pouquinho agora sobre como é que eram vocês na universidade, como é que foi a chegada ao UFMG. Os dois, né, cursaram a graduação na UFMG. Então me fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que era o departamento de Física e de Química naquela época. Enfim, fala um pouquinho pra gente. Bom, como eu falei, então eu entrei cursando engenharia, né? E gostava muito de cálculo, gostava muito de física geral, porque o curso de engenharia básico ele tem essas matérias. E quando começou o ciclo profissional que eu comecei a não gostar tanto, né? E foi quando então eu me envolvi com a física por causa da música, como eu falei. Mas aí pedi reopção e comecei a estudar então as coisas mais de física mesmo, né? Física quântica, relatividade, e aí o prazer pela física, o gosto pela física despertou de forma muito mais forte. E você, Luiz, aproveitou bastante assim, essa época de estudante na graduação, o que a universidade oferecia? Me fala um pouco. Sim, eu gostei muito do curso de graduação, tive bons professores, a UFMG me teve um ambiente bom no curso de graduação também.
E depois, mas a área que eu escolhi, que eu viria a escolher depois da Química Inorgânica, era uma área que não havia muita gente nessa época. A pós-graduação em Química estava mais dirigida para a Fisicoquímica e para a Química Orgânica. E, então, essa área de Química Inorgânica tinha pouquíssimos, na verdade havia poucos doutores. Eu entrei em 1975, né? Então isso aí faz no século passado, né? Faz muito tempo. Então havia poucos doutores no departamento de Química e pouquíssimos na Química Inorgânica. Mas eu escolhi essa área, eu achei que foi interessante também para favorecer, para aumentar, né, o grupo de pesquisadores na Química Inorgânica. Bacana, a gente vai dar uma paradinha, então vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Ado e também com a Heloísa, que foram eleitos para a Academia Brasileira de Ciências. É daqui a pouquinho, até já. E haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar, ela fere, o corpo estremece, a gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver, com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar, e vira pó, e vira pó, desmancha, e vira pó, e vira pó, desfaz, vira pó, e vira pó, e vento leva e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar, e vira pó, e vira pó, desmancha, vira pó, e vira pó, desfaz, vira pó, e vira pó, e vento leva e traz. Estamos de volta no programa de hoje, conversando com Heloísa Beraldo e Ado Jório, professores da UFMG, eleitos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Bom, no primeiro bloco eu disse Academia de Letras, então perdão, estava falando um pouco sobre o gosto, né, principalmente da Heloísa nas letras, de ter quase optado pela letras. Mas enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre a área de vocês, na área em que vocês atuam, né? Já falamos um pouquinho sobre a graduação, queria saber um pouco, depois disso, assim, o doutorado, o pós-doutorado no seu caso, né, Ado? Enfim, qual foi o caminho que vocês seguiram? Fala um pouquinho, brevemente, assim, da trajetória de vocês. Bom, no meu doutorado, eu já trabalhei um pouco com o que eu mexo hoje em questão de técnica, então eu já mexia com ótica, com propriedades óticas da matéria, mas nada ligado a nanociências, essas áreas. E no pós-doutorado foi quando eu comecei, então, a abordar, né, a trabalhar com nanotubos de carbono, a mexer com nanociências, que é uma área muito bonita, muito interessante, até tendo a Heloísa aqui do lado, porque é quando acontece uma interseção entre a física e a química, né? É até difícil de você dizer o que é o físico e o químico daquelas nanoestruturas que já entram muito na química, né? Bom, teve uma passagem pelo CTIT, não foi isso? Conta pra gente. Isso foi recentemente assim, foi de 2010 a 2012. Eu fui diretor da CTIT, então nessa época, a CTIT, né, a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, foi uma experiência também muito interessante por lidar muito com a transferência de conhecimento que é gerada na universidade para a sociedade, né? E mexer com a questão da inovação, tudo. Essas foram as experiências lá. E no seu caso, Heloísa? Bom, eu saí em 1979 para fazer o doutorado na Universidade Paris 6. Foi muito interessante, eu trabalhei lá com complexos metálicos de antibióticos que têm ação antitumoral. Foi aí que eu me apaixonei pela química medicinal inorgânica, fiz um doutorado que foi muito, muito interessante, eu gostei muito, aprendi muito. Depois eu voltei para o Brasil em 1984 e aí eu criei
eu sou líder desse grupo de pesquisa desde 1984. E eu sou bolsista de produtividade do CNPq há 30 anos, desde 1984. Eu fiz um pós-doutorado também em Illinois, nos Estados Unidos, durante um ano. Foi uma boa experiência também. E aí, na volta, nós criamos, então, esse grupo de Química Medicinal Inorgânica aqui no Departamento de Química, onde nós estamos investigando complexos metálicos com ação antitumoral, ou antimicrobiana, ou antiparasitária, alguns compostos anti-inflamatórios e anticonvulsivantes, e mais recentemente nós passamos a nos interessar a candidatos a fármacos para tratar a doença de Alzheimer. No seu caso também, você já teve uma passagem, né, pelo exterior, Estados Unidos, acabou de voltar da Suíça agora, fala para a gente um pouquinho. Eu fiz o que eles chamam de doutorado sanduíche, né, que é um período na França, isso foi em 98. Eu estive no MIT nos Estados Unidos em 2000 e 2001 e recentemente um ano no ETH de Zurique, que é o Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça, né? Fora períodos curtos, assim, já tive várias vezes no Japão, passando um mês ou dois, e em diversos outros lugares, né? São experiências que agregam muito, né? É muito interessante. Agora, depois desses trabalhos, veio o reconhecimento, né, no final do ano passado, da eleição na Academia Brasileira de Ciências. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi receber essa notícia? Você estava de férias na época, né, Heloísa? Conta pra gente um pouquinho. Eu estava na praia, lá em Fernando de Noronha, não tinha acesso todo dia à internet. Na verdade, não estava nem pensando. Adorei conhecer Fernando de Noronha, aí um dia minha filha entrou na internet lá e descobriu. Claro que foi muito agradável ter essa notícia. Eu fiquei feliz não somente por mim, mas pelo Departamento de Química, pela UFMG. Acho que gostei muito de saber que 3 professores da UFMG foram eleitos membros titulares da academia, porque a UFMG é uma das melhores universidades do país. Então, ela merece que os seus quadros façam parte da academia como membros titulares. Acho que foi uma alegria não só para mim, mas eu acho que pela instituição também. Fiquei muito feliz do Ado ter sido eleito, e a do Ciene também achei que foi muito, muito interessante para o estado de Minas Gerais, para dar mais visibilidade também para a pesquisa, né, e o investimento que se faz em pesquisa e em educação aqui no estado de Minas Gerais. Como é que você recebeu a notícia, Ado? Eu estava na Suíça, né? Então, de manhã eu comecei a olhar e-mail e começou a chegar e-mail de amigos me parabenizando. Então, o primeiro que eu li eu não entendi, o segundo eu entendi, mas não acreditei. Por que surpresa essa notícia? Ou vocês já esperavam? Como é que é? Me conta. Não, você é nomeado. O que eu entendo é que você é proposto por alguém lá de dentro, sem eles votam e não tem nenhuma participação sua no processo. E é muita responsabilidade, né? Representar a ciência. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Só uma coisa, você teve uma participação já, né, pela academia. É verdade. Antes disso eu fui eleito, não sei o termo, membro afiliado, né? O membro afiliado, ele não é um membro titular e ele tem eu não sei se você chama, mandato, participação de 5 anos. Então eu já tinha passado por isso. E é interessante porque eu acho que a responsabilidade que você colocou, eu acho que o termo é exatamente esse, é uma responsabilidade porque você passa a ter voz. E enquanto membro afiliado, a Academia Brasileira de Ciência organizava mesas redondas, palestras e coisas onde você ia expor o que você achava de um tema ou outro, importância e tal. E eu imagino que agora, como membro titular, essa responsabilidade, essa voz seja ainda mais importante. Agora, de que forma que vocês acham que, agora sendo membros da academia, podem contribuir para a ciência, para a divulgação, para a produção da ciência? Bom, a academia é interessante porque ela congrega pessoas com formações muito diferentes, né? Então, isso a torna uma entidade muito interessante. Para mim é um privilégio participar da academia, porque nós teremos acesso, então, a pontos de vistas
né, de pessoas com formações muito distintas das nossas. E eu, como o Ado falou, eu acho que é uma grande responsabilidade, porque a academia pretende propor sugestões e políticas, né, públicas para melhorar a ciência e a educação no Brasil, através dos eventos que ela organiza, simpósios, seminários, grupos de estudos, dos quais nós pretendemos participar. Então, eu acho que é uma grande responsabilidade, mas é também uma grande alegria, né? Poder conviver com essas pessoas, ter acesso às informações e poder sugerir também, né? Vão propor o quê? Assim, o que vocês já pensam em fazer quando chegarem lá? O que é um desafio da academia? E quando eu falo academia, academia em geral, né? Não só os que estão lá, mas também os que estão fora, nas universidades do país. O que vocês pensam em propor assim? O que incomoda vocês? Ado e Heloísa. Ô, Pablo, é engraçado assim, eu não diria eu penso em propor, tá? Eu acho que a gente observa a nossa comunidade, observa o país, observa o que está acontecendo e a gente tenta trabalhar junto em prol de alguma coisa, né? Eu tenho muita vontade de trabalhar, pela divulgação da ciência mesmo, né? Porque eu acho que a educação é a coisa mais fundamental na transformação desse país e a educação científica, ela ainda é muito aquém do que a gente precisa para ter uma sociedade do conhecimento, tá? Isso é uma coisa, e a outra coisa que eu acredito também é na importância da universidade para o desenvolvimento socioeconômico, né? Então, essa interação maior, uma interação que já existe, mas que tem potencial para crescer muito, da universidade com a sociedade, é outra coisa também que eu tenho vontade de trabalhar por. No seu caso, Heloísa? Bom, eu acho que, eu concordo com o Ado, eu acho que o Brasil precisa fazer mais divulgação científica, no caso específico da UFMG, eu acho também que nós devemos fazer mais divulgação, ter uma interação maior com a comunidade. Eu acho que, bom, a academia promoveu na semana passada um simpósio sobre educação superior na sede da FAPESP, que foi um simpósio com uma parceria da Academia Brasileira de Ciências com a FAPESP. Esse simpósio ocorreu na sede da FAPESP, lá em São Paulo. Então, eu acompanhei pela internet, eu não participei, mas há várias preocupações, né? O Brasil está bem no número de artigos publicados, mas não está tão bem com relação ao impacto desses artigos. É claro que há grupos fazendo pesquisa de ponta, vários grupos, mas falando em média, o Brasil precisa melhorar nesse sentido. Então, é preciso que a gente passe da ciência incremental para a ciência de fronteira, e isso é um desafio muito grande, fazer a ciência brasileira se tornar interessante para internacionalmente. Isso é um grande desafio. Nós precisamos ampliar a nossa infraestrutura. Agora, vocês tiveram essa experiência, né, no exterior. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Assim, o que a gente precisa avançar ainda para poder se comparar aos países desenvolvidos? O que lá a gente pode seguir o exemplo e de modelo? Assim? Eu vejo... Assim, existe todo um amadurecimento da sociedade, né? Mas para não ficar uma coisa tão ampla, tem dois pontos que são claros, que é uma diferença que a gente sente quando vai para o exterior. Um é a facilidade de você conseguir insumos para realizar a sua ciência, né? Se você está nos Estados Unidos, na Europa, e você precisa comprar alguma coisa, isso está na sua mão no dia seguinte. Aqui costuma durar 1 mês, 6 meses. E então isso faz com que a velocidade da nossa ciência ela sofra, né? Isso é um problema, e o outro problema é quantidade de gente, né? Então, assim, aí volta para a educação básica. Então, assim, o Brasil precisa pegar os milhões de brasileiros e levar essa educação básica em peso para todo mundo. Aí nós vamos ter muito mais gente, muito mais ciência. Quando você fala que aqui ainda existe esse problema de levar a nossa ciência para fora para que ela seja reconhecida internacionalmente. Lá não existe esse problema, né, no exterior.
Não, eu estou dizendo de nós passarmos de um patamar de, na média, fazermos ciência incremental para fazermos ciência de fronteira. Então, a ciência de fronteira é de qualquer nacionalidade, mesmo, inclusive, claro, a brasileira, ela chama mais atenção, lógico. Agora, o Ado mencionou essa questão da facilidade de insumos. Acho que o nosso parque de equipamentos precisa ser ampliado, né? A manutenção dos equipamentos, nós precisamos de mais apoio de técnicos, né? A UFMG, por exemplo, acho que deveria tentar atrair mais técnicos de nível médio e nível superior, porque você tem que ter o equipamento, mas você tem que manter o equipamento, você tem que instalar o equipamento em condições de temperatura, de umidade adequadas. Então, isso é... E a outra questão, eu concordo com o Ado, nós precisamos de número de pessoas fazendo ciência, né? Um maior número de pessoas fazendo ciência. Então, nós temos que investir na formação de novos quadros. Eu tenho preocupação, eu acho que nós temos que investir na nova geração para que essa nova geração seja mais criativa, mais produtiva, que tenha mais capacidade inovadora do que nós fomos ou somos. Então, para pensar, eu fico preocupada em pensar o seguinte: o que eu vou deixar? Quem que vai continuar o que nós começamos? Para onde que essa ciência que nós fazemos, para quem que vai continuar? Nós precisamos formar pessoal, né? Formar pessoal com perfil multidisciplinar, né? Esse é o cientista atual. É um desafio formar pessoal com perfil multidisciplinar, mas que, ao mesmo tempo, tenha conhecimento profundo nas suas áreas de especialização. São desafios aí importantes. Quer falar um pouquinho sobre o horizonte da ciência? Essa coisa que você levantou é interessante. Um exemplo que eu estou recordando, na Europa, um gilete Presto Barba, né? Ele vem escrito na caixinha que ele tem uma camada de carbono amorfo, né? Aqui no Brasil isso não vem escrito. Ninguém entende. Porque isso não significa nada para ninguém aqui, né? Então, a questão da educação básica, ela começa por aí, né? Ela começa, a ciência permeia a educação e isso gera com que toda a sociedade amadureça. Ou seja, tirar a ciência um pouco do laboratório, assim, não tirar, mas expandir a ciência. Exatamente, e levar o conhecimento das pessoas, porque a verdade é que hoje em dia a gente está completamente rodeado por ciência e tecnologia o tempo inteiro, né? Mas é importante, eu acho que é importante a gente ressaltar que, se você compara o Brasil de hoje com o Brasil de 10 ou 20 anos atrás, o avanço é impressionante, né? O nível de ciência e até o impacto que a gente tem hoje, ele tem crescido de forma muito veloz. Mas o que mudou, assim, que vocês destacariam? O que mudou? É financiamento. É financiamento. Eu acredito que é um entendimento vamos dizer assim, do país, né, de que a ciência tem que ser financiada e tem que ser financiada em longo prazo, né? Porque o que a Heloísa falou, se você faz um trabalho fabuloso, mas dali a 10 anos o financiamento acaba, não tem mais estudantes, não tem mais coisa, a coisa morre. Você tem a experiência do Inmetro, né, que é um pouco fora da universidade. Assim, queria que você falasse um pouco, porque uma das críticas que eu li é disso, assim, de que não há muito a ciência ou não há muito investimento em ciência fora da universidade. Claro, é evidente que você tem aí alguns exemplos, Petrobras, enfim, algumas outras empresas, certo, mas ainda é muito pouco, né, Ado? Eu acho que é porque no Brasil ainda quem investe em ciência é o governo, né? Infelizmente a coisa ainda a roda da inovação, vamos dizer assim, do conhecimento, entrar no meio produtivo, isso ainda está um pouco lento no Brasil, a gente tenta acelerar. Mas você tem razão que tem um investimento grande em outras áreas e a metrologia é uma delas, porque o Inmetro, que é responsável por garantir a qualidade dos produtos, e isso está relacionado com garantir a capacidade de medir uma propriedade que aquele produto tem que ter, isso é uma responsabilidade do Inmetro, e o Inmetro, assim, há 20 anos atrás, delegava muitas coisas a Instituto de Metrologia do exterior, por não ter um parque científico, por não ter
pessoal, vamos dizer assim, adequado, e isso foi outra coisa que foi uma transformação no Brasil impressionante nos últimos 10, 15 anos. Né? Daqui a pouco eu queria continuar o papo sobre os problemas ou os desafios da divulgação científica, do fazer ciência, mas também pegar um pouco da questão da educação básica, da formação dos nossos universitários, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Papo torto, o egoísmo, escroto, prefiro o oposto. Namastê, o hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Namastê, família, namastê. Namastê. Somos hip hop todo mundo. De bigode. Vai! Estamos de volta e no programa de hoje conversando com Heloísa Beraldo e Ado Jório, professores da UFMG, eleitos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Bom, no segundo bloco a gente começou a falar um pouco sobre os desafios da ciência, né? E uma das críticas que existe é em relação à regulamentação da profissão de cientista. Queria dar 2 pontos aqui para a Suzana Herculano, que é neurocientista e professora da UFRJ. Não posso dizer que neurocientista é minha profissão, porque a minha profissão de cientista não existe no Brasil. Não está na tabela das profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Para poder atuar como cientista, eu atuo como professora de nível superior. Eu literalmente faço ciência nas horas vagas. Bom, é o pensamento dela. Vocês concordam com isso? Qual é o problema de não haver essa regulamentação dos cientistas? Eu posso te contar um caso relacionado. Teve uma época isso deve ter uns 4 anos, que eu era responsável pela importação do microscópio eletrônico. E o microscópio eletrônico chegou na alfândega e foi preso por falta de qualquer documentação, qualquer coisa. E tinha que um técnico ir lá, assinar alguns papéis, algumas garantias para a alfândega para liberar o equipamento, né? Eu não podia fazer isso, porque físico não é profissão. Eu não tenho a atribuição legal de chegar lá e falar as garantias de um microscópio eletrônico. Eu tive que levar comigo uma colega, uma engenheira, que não entendia nada de microscopia eletrônica, não tinha a menor ideia do que estava lá para assinar por mim, né? Então esse é um pequeno exemplo das questões que são relacionadas a essa crítica, né? Que é uma questão de mercado, de reserva de mercado para as profissões, né? Mas eu acho que varia de área, né? Talvez. Na sua área também existe esse problema, Luiz? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que essa regulamentação poderia ajudar. A Química tem os Conselhos Regionais de Química e o Conselho Federal de Química, que regulamenta a profissão de químico. No Conselho Federal de Química estão químicos, bacharéis em químicas, químicos técnicos em química e engenheiros químicos. Mas existe uma certa regulamentação, sim. Algumas análises químicas só podem ser feitas por químicos ou engenheiros químicos, pessoas com essas qualificações. Reações químicas controladas só podem ser conduzidas por químicos ou engenheiros químicos ou técnicos em química. E algumas atribuições dos químicos podem ser também feitas por farmacêuticos. Então, a química, nesse sentido, porque eu acho que é questão, porque a química atua nas indústrias, né? Então é um pouquinho diferente da física. Então, tem uma certa regulamentação, sim.
Agora, essa dificuldade é porque o país, depois de tantos anos, ainda não se deu conta da importância da ciência, dos cientistas? Eu imagino, bom, isso sempre tem uma questão de distribuição política, né, que eu acho que está muito voltada... Você vê, uma das áreas onde a física teve uma importância muito grande foi na indústria de semicondutores. A indústria de semicondutores no Brasil, ela não existe. Já a parte química já tem uma indústria muito avançada no Brasil. Então, essa questão da reserva de mercado, de coisa, eu acho que ela segue muito essa necessidade técnica. Eu queria colocar alguns dados aqui da consultoria Thomson Reuters. Entre 2007 e 2011, o país correspondeu 2,6% da produção científica global. No entanto, esses artigos que ultrapassam a barreira de 25 mil publicações por ano são feitos por cientistas, aliás, não são feitos por cientistas, sim por professores, ou seja, até nos artigos também não existe esse problema. Assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que isso é uma realidade mundial, tá? Que, em geral, os cientistas, eles são professores. Isso é em qualquer lugar, tá? E é verdade que no exterior tem mais ciência na indústria sendo feita, mas mesmo com a ciência ficando cada vez vamos dizer assim, uma atividade cada vez mais cara, mesmo no exterior está havendo uma migração de formação de grandes centros científicos ou mesmo para facilities nas universidades. Então, assim, a minha preocupação maior em relação a artigos é o que a Heloísa falou antes, né, da questão do impacto que os nossos artigos causam, porque você falou 2,6% é basicamente o que representa a população brasileira no mundo, então é uma produção numérica muito respeitável, mas impacto nem tanto. Vamos falar um pouquinho sobre educação básica, acho que o caminho é esse, né? A gente até começou no bloco anterior falando um pouquinho sobre isso. Queria saber de vocês sobre o investimento em educação básica, a importância disso, porque afinal de contas são esses alunos de educação básica que daqui a pouco estão na universidade, né, serão alunos de vocês. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, qual a visão que vocês têm da real importância da educação básica no país e como é que ela está sendo tratada aqui no Brasil. Bom, a importância é muito o que você falou, né, Pablo? Os profissionais de amanhã são os estudantes de hoje, né? E os universitários de amanhã são os estudantes do ensino fundamental hoje. E o nível que eles vão sair da universidade está amarrado com o nível que eles entram, né? Então, uma transformação, vou te dar um exemplo. Eu estou vindo agora da Suíça, tinha uma escola por quarteirão, tá? Com turmas pequenas, com professores... Assim, claramente com um nível de formação excelente. Então, se você tem uma estrutura voltada para o desenvolvimento da curiosidade, para tudo isso, e em massa, que é acessível a todos os brasileiros, com certeza a ciência vai mudar. Concordo com o Ado, eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil atualmente, é a educação no ensino fundamental e principalmente no ensino médio. É assustador, né, o problema que nós temos com o ensino médio no Brasil. É um problema gravíssimo de evasão, né, os estudantes não concluem o ensino médio, a atividade de professor de ensino médio não é valorizada, nós temos um grande déficit de professores na área de física, química e matemática. Muitos professores dessas disciplinas, eles não têm formação nessas disciplinas. Então, é muito complicado. E isso, nós estamos ficando para trás e para resolver esse problema, isso aí não vai ser resolvido em 5, 10 anos, não. Então, é preciso que haja políticas de Estado, não de governo, mas políticas públicas para tentar melhorar essa questão aí. Eu acho que isso, você vê, a violência generalizada também, eu acho que poderia ser atenuada se houvesse mais investimento e políticas na educação. Eu não acredito que possa haver inclusão sem educação. E eu acho que o país tem que prestar muita atenção nessa história. Você vê que
apenas 19 ou 20% das pessoas entre 18 e 21 anos ingressam na universidade. Uma das razões é porque muitos não acabam o ensino médio. Então, isso o que é o futuro, né? É claro, então a escola pública no Brasil teve um retrocesso muito grande nos últimos 40 anos e é preciso que o Brasil acorde para isso. É claro que as classes mais privilegiadas têm acesso a ensino médio melhor, mas é uma situação muito complicada que precisa ter atenção do governo, né? A gente fala de vários problemas, enfim. Queria que vocês colocassem algum, assim. Ela já falou da questão da remuneração, né, dos professores, que é um grande problema do país. O que mais que poderia ser feito? Porque fica muito na questão teórica, né? Investir em educação básica, mas, para além desse discurso, assim, o que poderia ser feito efetivamente, na opinião de vocês? Qual a sugestão? Olha, só para lembrar o que vem sendo feito, né? Então, o que eu vejo é que hoje tem muito mais criança na escola do que tinha há muito tempo atrás. Isso é um passo para frente. Agora é o que a Heloísa falou, assim, mas agora é como ter muito artigo, mas os artigos não causam impacto. Então, tem muita criança na escola, mas a escola não dá a formação, não tem a competência, vamos dizer assim, para dar a formação necessária. Ou seja, resolvida a quantidade, é a hora de olhar para a qualidade. Para a qualidade. E isso é o que a Heloísa falou, é a questão de formação dos professores. Aí, formação dos professores é mais gente fazendo ciência, se formando em física, matemática, português e etc. Para isso, a profissão precisa ser valorizada, senão as pessoas não querem se ingressar nesse caminho, né? Então, tudo isso... Até porque eu acho que é interessante notar que muitas das vezes se coloca a culpa na educação básica, aliás, no déficit, às vezes, de atenção do aluno ou do intelecto do aluno, que fala, eu não sou bom para ciência, não sou bom para física, para química, mas existe um problema na educação, no aprendizado mesmo, né? Eu acredito nisso. Eu não acredito que o problema de um país é déficit de atenção. Claro que não pode. E a desculpa, muitas das vezes, é essa, né? Até dos próprios alunos, assim, por experiência comum mesmo, assim, de ver que muitas das vezes as pessoas que optam por uma outra profissão porque acham que não são tão bons em química, em física, enfim, acho que talvez seria o caso de se investir na educação básica nesse sentido, assim, de mostrar que eles são capazes. O que falta muitas das vezes é oportunidade. Por falar em oportunidade, já disse, né, da questão do ensino universitário, que muitas das vezes os alunos não chegam até a universidade, mas existe aí a questão das cotas, que tem, assim, tentado democratizar o acesso. Qual a opinião de vocês para as cotas raciais e sociais? Bom, eu acredito que o efeito das cotas existe, é o seguinte, não existe, biologicamente não existe raça, mas socialmente existe raça, né? Então, isso aí, eu acredito que eu sou favorável. Eu não sei, por enquanto a UFMG, por exemplo, adotava o bônus, né? E agora está adotando as cotas. No primeiro ano foi 12,5%, depois 25%, no ano que vem 37% e depois 50%. Eu acho que está muito cedo para a gente avaliar qual que foi o impacto. Eu não saberia dizer, mesmo porque nós não chegamos nos 50%. Em alguns cursos já existe 50% de alunos da escola pública. Curso de Química, por exemplo, acredito que já haja 50%. Agora, conversando com os colegas de vocês, né? Você teve aí essa passagem pela Suíça e não está tão inteirado assim em relação ao ensino, porque justamente o que a Heloísa disse é muito recente. Mas pelo que você tem acompanhado dos seus colegas, o que eles falam desses alunos que acabaram de chegar na universidade? Olha, existe um medo muito grande, como a Heloísa falou, é cedo para avaliar, mas existe um medo muito grande da queda de qualidade dos alunos, exatamente porque você priorizou, em vez de priorizar nota, você prioriza outros fatores, né? Que seja ter vindo da escola pública, questão de cota racial, etc. Então, as pessoas que criticam, eu acho que vai por aí, por esse medo da qualidade
cair. Mas eu sou como Heloísa, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor porque eu não acho que isso nós vamos ver, mas eu não acho que a qualidade vai cair. Mas mesmo se caísse, eu acho que o Brasil tem que assumir essa questão, essa desigualdade que existe no país e tem que traçar uma trajetória para acabar com ela. Não dá para sempre ficar falando que quando o Brasil for um país rico, quando o Brasil for um país bom, isso vai acabar. Eu acho que isso tem que ser atacado e eu sou a favor das cotas. Bom, já falamos um pouco sobre a educação básica, sobre a pesquisa. Para encerrar esse círculo aí, queria que você falasse um pouco sobre a questão do ensino, né, na universidade. Como é que anda o ensino, quais que são os desafios, quais que são os problemas, para terminar? Um desafio que eu vejo, assim, é engraçado que essas coisas são todas atreladas, mas na física critica-se muito a carga horária elevada, tá? Então, assim, dá-se muita aula, tá? Quanto mais aula você dá, menos você gasta tempo preparando uma aula. Então, você pode propor, você vai propor menos modificações ou estudar menos para aquele tema. Esse seria isso é um problema, né? O outro desafio é lidar com o interesse da classe, né? Que a gente estava conversando aqui antes um pouco, quando eu falei do professor de matemática, que o professor ele tem que cativar o estudante, né? Então, se você tem esse dom, a coisa fica mais fácil. Se você não tem, às vezes fica complicado, né? Então, é um interesse, é uma relação mútua, porque o ensino é isso, né? O ensino não é só o professor, não é só o aluno. Essa relação mútua ela tem que estar afinada para a aula ser prazerosa e válida. Ok, para terminar, a gente já está com um tempinho aqui estourado. Quem está assistindo a gente em casa agora e que sonha chegar à Academia Brasileira de Ciências, qual o recado para poder terminar? O que eles precisam fazer? Enfim, só para a gente poder terminar, por favor. Para esse tipo de coisa, a minha receita é simplesmente muito trabalho. Muito trabalho, muito estudo, acho que é só isso que eu tenho de regra, né? O resto... Eu concordo plenamente. Eu acho que fazer ciência é muito interessante, mas é um trabalho árduo, né? Você precisa estudar muito, não existe ciência sem uma formação sólida, sem uma base teórica sólida. Eu acho que é muito agradável ver um artigo publicado, mas desde que a pessoa tenha efetivamente contribuído, participado para o desenvolvimento daquela pesquisa, e eu acho que a ciência, a descoberta científica é um dos prazeres intelectuais, um dos mais interessantes prazeres intelectuais que uma pessoa pode sentir. No caso da química, eu vou citar esse prêmio Nobel, Roald Hoffmann, que ele, num livro muito interessante que ele tem, que chama-se The Same and Not the Same. Isso é no caso da química, mas acho que se aplica um pouco à física também. Ele fala que os artistas estão associados à criação e os cientistas à descoberta. Mas se você faz uma síntese de um novo composto, isso também é uma criação. Você prepara um nanotubo, então, ou faz uma nova molécula, um novo composto, isso também é criação. Ou seja, as artes e as ciências caminham juntas, né? Ok, então que vocês possam inspirar muitos estudantes a descobrirem. Muito obrigado, parabéns pela indicação e agora para a eleição aí da academia. Enfim, sucesso para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada, Pablo. Ok, o nosso programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Grande abraço a todos e até a próxima.